Agora que acabou a segunda temporada de The Boys e durante a New York Comic Con, o showrunner, que é o Eric Kripke, ele comentou que eles estão na sala de roteiro escrevendo e planejando a terceira temporada. O vídeo de hoje é pra gente especular e teorizar o que essa terceira temporada pode abordar. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Se vocês ainda não são inscritos no canal, assine aqui embaixo e cogita já deixar o like, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Esse vídeo chega a mais pessoas, todo mundo teoriza, se empolga com a terceira temporada de The Boys. E uma coisa que eu comentei no final da segunda é que, de certo modo, essa segunda temporada, ela fecha muitos arcos e deixa uma página em branco para a terceira temporada. E eu acho que dentro dessa terceira temporada tem dois fatores em específicos que dá pra gente teorizar o que pode acontecer. Começando pelo destino de alguns dos supers dentro do set. Porque o Black Noir, no episódio 7 da segunda temporada, ele come lá as nozes, o chocolate com nozes que a Rainha Maeve coloca a força na boca dele, ele sofre um choque anafilático por conta dessa alergia que ele tem a nozes, e aí não dá pra saber o que aconteceu com o personagem. Mas no comecinho do episódio 8, a Tempesta fala que ele tá inconsciente, mas não dá pra saber quais foram os danos cerebrais causados a ele. O que até Segunda Ordem faz com que o personagem fique fora de combate. Que é a mesma coisa que acontece com a Tempesta no final da temporada, quando o Ryan usa a visão de calor dele para impedir com que a Tempesta mate a mãe dele, que aí a gente vê aquela sequência em que ela tá com o corpo todo carbonizado, tá sem os braços, sem as pernas, que muito me lembrou inclusive o Darth Vader, o Anakin Skywalker em Star Wars Episódio 3, quando o Obi-Wan eles estão brigando em Mustafar, aí tem a sequência que ele pega fogo e tal, e aí reconstroem ele como Darth Vader. Me lembrou muito a forma como a personagem é colocada. Inclusive, antes de eu continuar, ela quando tá agonizando no chão, ela começa a falar em alemão e ela fala o seguinte: "Você se lembra, Frederick? Os braços da Chloe para fora do carro. Encontramos o local perfeito à beira do rio, à sombra de uma macieira. Foi a primeira vez que a Chloe comeu maçãs frescas." Que na real não quer dizer muita coisa, além do fato de que a personagem, naquela situação que ela está extremamente machucada, debilitada, ela começa a delirar e lembrar dessa memória que ela tinha do marido junto com a filha, que provavelmente deve ser quando eles vão para os Estados Unidos, quando o Frederick Vought vai para os Estados Unidos e ele acaba... É meio que a operação Paperclip, quando trouxeram figuras, mentes nazistas alemãs para os Estados Unidos para trabalhar junto com os americanos, que deve ter sido esse processo que eles vêm para os Estados Unidos, eles começam a ter essa vida dentro dos Estados Unidos, e essa é uma lembrança que ela tem dessa época. E aí, na situação que ela tava, ela começa a agonizar. E o fato dela estar naquela situação durante a coletiva no final da temporada, que falam que ela está sendo mantida em um local de segurança, está sendo vigiada, fazem até as pessoas cogitarem que talvez ela tenha morrido e aí seja a Vought encobrindo a morte dela, porque faz a Vought parecer fraca, porque já perdeu o translúcido. O Black Noir tá fora de combate, não sei se a mídia e a população sabe disso. E aí mais a Tempesta ia ficar muito mal para a empresa, mas de fato ela não morreu, porque pelas palavras do criador, o showrunner, o Eric Kripke, ele falou que ela não morreu e que o processo de regeneração dela, para ela se recuperar, pode levar décadas ou até mesmo séculos, de tão debilitada que ela tá, o processo de cura ser muito longo. O que eu acho que, primeiro, é muito legal, porque pelo que o próprio showrunner falou e faz total sentido, a situação em que ela encontra é pior do que a morte em si. Se ela só tivesse morrido, eu acho que ia sair uma saída muito fácil nesse sentido. Só que também o fato de que você não tira completamente a oportunidade dessa personagem ser explorada num futuro próximo, ou daqui a algumas temporadas de, sei lá, trazer ela de volta, ou colocá-la debilitada, tendo alguma interação, alguma coisa com, por exemplo, o próprio Capitão Pátria, já que nessa segunda temporada os dois, de certo modo, acabaram criando um vínculo, isso pode ser explorado num futuro também. Mas o mais interessante é que isso abre possibilidade dentro do set, porque se a gente para contar, a conta não bate, não temos 7 supers da Vought, que é o que eles sempre vendem como o 7 da Vought. A gente tem o Capitão Pátria, a Rainha Maeve, a Luz Estrela e o Trem Bala que retornou, isso dá 4. Com o Black Noir fora e a Tempestade fora, abrem 2 vagas. Porém, nessa temporada, nunca preencheram a vaga que o Profundo deixou.
o que abre mais uma vaga. Ou seja, precisam de mais 3 supers para que fechem os 7. E é justamente aí que vem a possibilidade já encabeçada pelo Soldier Boy, que foi confirmado na 3ª temporada sendo interpretado pelo Jesse Uncles, que é o cara que fazia Supernatural, que vejam só, o destino quis, que é a série anterior que o Eric Kripke foi o showrunner, que é o mesmo showrunner de The Boys. E até curioso porque já saiu um videozinho em que a gente consegue ver o Jesse Uncles interpretando o Soldier Boy na forma como ele tá impostando a voz, que ele tá falando, inclusive ele fala, sou o primeiro super-herói americano original. Hello, America. As the original superhero, I assure you that you are in safe hands with us. I'm Soldier Boy, and I approve this message. Então ele antecede a própria figura do Homelander, do Capitão Pátria, o que eu acho muito interessante para ser explorada durante essa temporada, porque nos quadrinhos, pelo que eu pesquisei, o personagem ele é da época da Segunda Guerra Mundial. Então ele é tão velho quanto a própria Tempesta. Eu não sei se eles vão seguir exatamente esse mesmo caminho, essa mesma origem para o personagem, ou vão atualizá-lo de alguma forma, parecido com o que acabou acontecendo com a própria Tempesta, que a personagem tem todas as origens que são provenientes da HQ, mas ainda assim atualizaram ela para um discurso e para um contexto 2020. Eu acho que o Soldier Boy pode seguir por um caminho muito parecido nesse sentido. O que, por sua vez, pode puxar o Payback para dentro da série, que o Payback, pelas pesquisas que eu fiz, é um grupo nos quadrinhos, que também é de super-heróis, que são liderados pelo Soldier Boy. Em entrevista para Entertainment Weekly, a costume designer que trabalha com os figurinos, a Laura Jean Shannon, ela comentou que na 3ª temporada veremos outros uniformes, e o próprio Eric Kripke, ele comentou que na 3ª temporada a gente vai ver a origem do Payback, dos heróis que fazem parte dessa equipe e como que eles chegaram, o Soldier Boy, como que eles chegaram no contexto atual dentro da temporada que a gente vai acompanhar. Então vai ter o Payback dentro da 3ª temporada e eu sinto que pode ser justamente o caminho para esses membros do Payback acabarem entrando no Seven, ser meio que essa mistura, porque originalmente, dentro das HQs, o Payback funciona praticamente como uma versão parodiada dos Vingadores, porque o Soldier Boy se referencia ao Capitão América, o Tech Knight é basicamente uma versão do Tony Stark, o Homem de Ferro, a Crimson Counter seria a Feiticeira Escarlate, e o Eagle the Archer é o Gavião Arqueiro, sendo que esse último, ele inclusive apareceu durante a 2ª temporada. A gente viu ele ali envolvido com a Igreja da Coletividade, que pode ser uma coisa que retorne também na 3ª temporada. E pelas palavras do Eric Kripke, o Payback era o Seven antes do Seven existir. E se a gente vai acompanhar a origem desse grupo, como esse grupo se formou, dentro da própria questão da sociedade americana, o que a gente pode ver justamente era esse grupo famoso que existia, até a Vault surgir com o Seven, talvez como uma forma de eclipsar esse grupo que existia, e esse grupo agora tendo oportunidade, quem sabe, de fazer parte do Seven e se infiltrar dentro da Vault, e o que isso pode ocasionar para a imagem da empresa, que de certo modo termina a 2ª temporada já bem danificada. E outro ponto que essa 2ª temporada termina deixando um gancho para a gente teorizar é sobre a Victoria Newman, que era aquela senadora que é a responsável pela monte de cabeças explodindo da gente no começo da temporada, aí depois na hora do depoimento que um monte de cabeças explodem, até a questão do Alastor da Igreja da Coletividade. Isso abre a seguinte dúvida, o seguinte questionamento: para quem que ela trabalha, se é que ela trabalha para alguém e quais são os reais interesses dela, sendo que ela está trabalhando na política, e aí tem a questão dela ser uma sup que ela esconde isso de todo mundo. Levando em conta que os sups são criados pela Vault, eu acho muito improvável que eles não tenham o controle e saibam que a Newman seja uma super, até porque se a gente repara, toda cena que o Edgar aparece, ele tá vendo o que ela está falando, o que ela está se pronunciando, o que pode abrir para 2 caminhos. O primeiro deles sendo que ela é uma infiltrada, ela é uma super infiltrada da Vault, trabalhando com o governo, trabalhando com política, talvez pelo fato de que supers não possam ingressar à política, mas se a gente viu durante as outras temporadas, eles não podiam trabalhar junto com o exército, a Vault conseguiu com que isso acontecesse. Então talvez ela esteja ali no meio como uma forma de infiltrado para conseguir manipular, ajudar alguma coisa a Vault já dentro do governo em si. O que eu acho que já puxa uma questão de que no final da temporada cria-se esse órgão regulador de supers,
cuja a supervisora é justamente a Victoria Newman. Então você vê que, tipo, é uma forma de controle, mas se ela tem alguma ligação com a Vault está super tranquila nesse sentido, porque quem controla, no final das contas, acabam sendo eles mesmos, então meio que está tudo em casa, a corrupção está sendo controlada nesse sentido, eles têm o controle de tudo, de todas as situações, o que pode ser muito prejudicial durante a terceira temporada, e isso pode recair justamente na figura do Hughie, que ele está trabalhando junto com a Victoria Newman no final da temporada, que ele vai pedir um emprego para ela, então talvez ele esteja regulando alguma coisa, só que ao mesmo tempo, ela sabendo o que o Hughie sabe, ela consegue contornar a situação toda. E o outro ponto é que no final das contas, até mesmo os The Boys, eles podem ficar numa posição de fragilidade, porque a Mallory fala que vão ser passada uma verba por baixo dos panos para ela criar um grupo que supervisiona os super-heróis. Então, tipo, você já tem a Vault em primeiro plano, aí você tem a Newman, que pode ter uma ligação com a Vault, e aí você tem os The Boys, que estão sendo financiados pela Newman, só que a Newman reporta a própria Vault, no final das contas, tá, tipo, a Vault tem o controle de toda a cadeia nesse sentido, o que eu acho que vai ser algo a ser explorado na terceira temporada, assim como eu acho que a política vai ser um ponto muito forte durante essa vindoura temporada também. E o último ponto que eu queria comentar é justamente sobre os The Boys, é o grupo em si, porque no final da segunda temporada meio que dá a entender que eles se separaram, cada um seguiu um caminho diferente, porque o Leitinho da mamãe vai voltar para a família dele, ele volta para a família como a gente vê, o Francês com a Kimiko se juntam para ir dançar e curtir a vida, já que tá todo mundo com a ficha limpa, eles podem voltar a ter uma vida normal praticamente, então sei lá, é bem provável que vão para Paris, a gente abra a terceira temporada vendo os dois juntos em Paris dançando, aproveitando a vida, o que quer que seja. E aí o Hughie está envolvido com a política da Victoria Newman e o Butcher não fica claro se ele vai continuar com a Mallory fazendo parte desse grupo novo que vai surgir ou se ele vai seguir fazendo alguma outra coisa também. O que eu acho que abre possibilidade para durante a terceira temporada a gente ver talvez um outro grupo surgindo, sendo liderados pela Mallory, só que aí esse grupo começa a morrer enquanto está investigando, o próprio Payback mesmo, esse outro grupo de supers, e aí conforme esses membros vão morrendo, os The Boys originais têm que ser chamados à ativa novamente para investigar e fazer alguma coisa de fato, porque eles são os únicos que conseguem fazer a coisa acontecer. E aí começa a juntar todas as peças de que a Newman é uma super que está trabalhando com a Vault, e aí o Hughie está sendo manipulado, então tudo pode convergir para uma temporada muito interessante. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo de teorias e especulando o que pode acontecer na terceira temporada de The Boys. Vocês se empolgam para uma terceira temporada? Que eu imagino que vai sair só lá em 2022, o que é triste. Mas se vocês se empolgam, o que vocês acham do que eu comentei, vocês têm mais teorias? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, a bolinha tá aparecendo aqui do ladinho, você clica, se inscreve, faz parte do Bilheterama, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo e cogita deixar o like se você ainda não fez isso, que eu agradeço de coração, isso ajuda imensamente o canal. É isso, gente, até a próxima!